Dando continuidade ao nosso texto aqui, eu vou ler o último parágrafo e a gente já vai fazer o texto, ok? Não resta dúvida, portanto, que estamos diante de um desafio com o dever de agir para alterar o rumo da tendência da mídia. A liberdade de imprensa tem que ser defendida, assegurada, sem censura, restrições. A tarefa de todos nós deve ser garantir a liberdade de expressão, a exigência de ética, de formação profissional e normas claras de forma que o exercício do jornalismo seja um instrumento da cidadania e ajude a consolidar a democracia como forma educativa de governo, ok? A progressão textual que a gente vai entrar agora e que a gente já falou sobre ela na aula passada. O texto que você acabou de ler, escrito pelo jornalista Najib Jorge Neto, é um artigo de opinião sobre o poder da mídia na sociedade. Ao defender seu ponto de vista sobre a influência midiática na vida das pessoas, o autor organiza as ideias de forma clara e objetiva, utilizando para isso recursos linguísticos que garantem o cadeamento entre as partes do texto. Consequentemente, o artigo cumpre com sucesso sua função comunicativa a partir da construção adequada de uma progressão temática. As relações de sentido de um texto dependem muitas vezes, embora não exclusivamente, de operadores de conexão, chamados também de conectivos, adequados aos tipos de argumentos utilizados ao longo do texto. Desse modo, a coesão entre as partes se estabelece, contribuindo para a boa fluidez no texto. No artigo, destacando alguns conectivos, sua tarefa é identificar a função dos que desempenham para garantir a continuidade das ideias e sustentar a argumentação. Então, eu vou dizer aqui as respostas para vocês, mas depois eu vou postar foto do exercício no final da aula, ok? Olha, conectivo, essa realidade. O que ele faz? Dentro do texto, ele retoma a ideia anterior. É isso que vocês vão escrever aqui no valor semântico. Retoma a ideia anterior, ok? Depois, porque lá no texto, vocês vão ver que fala assim, essa realidade é tudo o que ele acabou de falar, e aí para ele não ter que falar tudo de novo, ele fala assim, essa realidade está no lugar de tudo que ele acabou de falar. Então, retoma a ideia anterior. Não, segundo, não é só, mas estabelece relação semântica de adição. Porque aí no final ele fala assim, ó, atue dentro dos limites do poder que detém e dos riscos e as consequências do seu exercício. Então, assim, a questão não é só da mídia, mas da área de comunicação. Então, na verdade, relação semântica de adição. Não é só da mídia, é também da área de comunicação. Terceiro, portanto. O portanto, a gente já sabe, toda vez que a gente usa o portanto, o que a gente faz? Semântica de conclusão. É claro, quando a gente fala portanto, estou concluindo uma ideia. Depois, tal tendência. Tal tendência é a mesma coisa. Quando a gente usa essa palavra, a gente está retomando uma ideia anterior, de alguma coisa que eu já acabei de falar. Então, retoma a ideia anterior. Na medida em que, olha bem, estabelece relação semântica de causa. Então, relação de causa, porque, ó, na medida em que, tá? Olha lá, tal tendência é perigosa para o conjunto de uma nação, de um estado, na medida em que a mídia atua como porta-voz da sociedade. Então, na verdade, relação semântica de causa. Próximo, além disso, ó, lá no meio do texto, do terceiro parágrafo, a difusão de ideias. Além disso, temos de refletir sobre a concentração de poder na área da comunicação. Mesma coisa, relação semântica de adição. Além do que a gente está falando, a gente ainda tem que refletir sobre esse setor. Depois, tais grupos. Quais são os grupos? Aqueles que eu acabei de falar, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, México e Brasil. Então, o que faz? Retoma a ideia anterior. Depois, diante disso, estabelece relação semântica de conclusão. Ó, depois de tudo que ele fala aqui, no terreno de invenção, suposição, restrito ao universo de relações, ao bar da esquina, ele fala assim, diante disso, o que acontece? Semântica de conclusão, estabelece relação semântica de conclusão. E por último, portanto, de novo, que a gente acabou de ver, que nada mais é do que o quê? Relação semântica de quê? Conclusão, ok? Qualquer dúvida, eu vou postar a foto para vocês dos exercícios e vocês logo vão poder estar vendo se vocês erraram alguma coisa, se tem alguma coisa que vocês ainda precisam ver, certo? Então, a gente agora para por aqui.
Nosso vídeo é curto, porque ele realmente é um vídeo de correção. E a gente vai para nossa terceira aula, ok? Beijinhos, nono ano.